Boa tarde, beleza? Pai do Senhor. Então, como está chovendo e a gente precisa terminar essas aulas, eu resolvi mandar essa aula via vídeo. Mas eu quero já deixar em foque que qualquer dúvida que você tiver, leia e me pergunte, até cerca mesmo daquilo que eu vou falar, beleza? Então, vamos lá para a gente não demorar, né? A gente está fazendo o curso da Jornada da Aliança, para vocês batizarem, então a gente já fez alguns estudos e agora nós vamos para a comunidade dos santos, depois do tema de não olhar para trás. O que é a comunidade dos santos? A comunidade dos santos é a igreja. E não podemos pensar que existe uma igreja perfeita. Existe igreja ao qual nós adentramos para buscar não a perfeição, mas morrer para o mundo ou morrer para a pessoa velha e nascer, né, uma nova criatura. E trataremos também de alguns pilares da igreja. E aqui nos mostra 3 pilares que a igreja tem. E precisamos entender quais são esses 3 pilares, né? A Bíblia fala que em Atos eles dedicavam-se no ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão. Nesses 3 pilares nós vemos algo que é super válido para nós hoje, que o primeiro pilar é o ensino, né? Que é um dos alicerces da igreja. O ensino da doutrina dos apóstolos e a própria doutrina de Cristo está lá em Romanos 10, a partir do 12 até o 17. Esse é o principal pilar, porque nós precisamos viver a doutrina bíblica, nós temos que viver a palavra de Deus. Tudo pode ser negociado, menos a doutrina bíblica. Essa não pode ser negociada. E esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a comunhão. Nós vimos aí no ensino, na comunidade dos santos, né, da igreja, o segundo pilar que preza, que Deus preza que nós tenhamos, é o pilar da comunhão. A Bíblia fala em Atos 2,47 que todos viviam, vendiam o que tinham, repartiam entre si e não havia necessidade nenhuma. Então, esse pilar da comunhão devemos ter, apesar de muitas das vezes a gente não vê comunhão na igreja, mas é o essencial. A relação que Deus pede entre eu e o próximo, entre você e o próximo, né? Porque eu costumo dizer que eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu represento a igreja, mas a igreja não se representa na minha individualidade, mas sim a igreja se representa na minha relação com o próximo. Só assim eu consigo manifestar e apresentar a igreja, a partir da relação. Ali sim a igreja está apresentada, entende? Então esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é interessante nós olhar, que é a oração. Olha só, o primeiro pilar é o ensino, o segundo pilar é a comunhão que todos nós devemos ter, e creio que isso é o essencial. E o terceiro pilar é a oração. A oração meio que Deus escolheu para nos relacionarmos com Ele. Se temos algum problema, se temos alguma dificuldade, nós temos que chegar a Deus em oração. Falar com Ele, conversar com Ele, desabafar, porque Ele é aquele amigo ao qual nós tínhamos antes que era o travesseiro. Chegávamos e chorávamos no travesseiro. O travesseiro até molhava de tanto choro, mas agora nós temos alguém ao qual nos escuta, ao qual nos compreende, ao qual nos conforta, que é a ligação direta, né, que nós temos com Deus, que é o meio da oração. Tem uma frase muito legal que eu gosto de ouvir, que fala assim: os teus joelhos te levam aonde os teus pés não podem ir. Porque a nossa oração nos leva a lugares altos. E esses lugares altos inclui estar próximo de Deus. Então esse é o terceiro pilar, né? E nesse terceiro pilar da oração fala em Tiago 5,16, fala que, portanto, confessemos os pecados uns aos outros, né? Para que sejamos curados. Na oração e na comunhão, nós devemos sim conversar e confidenciar algumas dificuldades entre nós, para que nós possamos ser curados disso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de alguma coisa que tem te magoado, quando você põe para fora, geralmente você tira um peso das suas costas. E é interessante, a Bíblia te cura. A Bíblia fala que o confessar te cura, o confessar te trata. E é essencial que nós possamos fazer isso diante de pessoas confiáveis, é lógico, né? E é interessante também que nesse terceiro pilar, a Bíblia fala que antes de tudo, em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Nós não devemos orar só pelas nossas causas. A Bíblia fala nesse mesmo texto que nós devemos levantar as mãos para os céus, sem ira e sem contenda,
suplicar pela nossa nação, pelas nossas entidades, né, civil, né, segurança, hospitais, governamentais. Devemos orar por todos os homens, pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos inimigos. A Bíblia fala, né, que bem dizer os que te maldizem, ou seja, aqueles que te amaldiçoam, você tem que abençoar. Porque é muito fácil amar quem nos ama. O difícil é amar quem não nos ama. E esse é o essencial da oração. Esse é aquilo que Deus quer, que nós oremos pelos também que nos maldizem. Então vamos para o ponto, a igreja e a adoração. A adoração não é meramente uma questão de estar em um templo durante um momento religioso. A adoração é de toda a vida. Então que a adoração, a igreja adoração, ela não é dada só no momento que nós estamos louvando, mas sim no momento que nós estamos em oração com Deus ou fazendo algo para o próximo. Assim também nós estamos adorando a Deus. E a Bíblia fala, portanto, irmãos, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional. Esse sacrifício vivo é oferecer assim, o seu coração aberto para Deus. A Bíblia fala que Deus prefere mais obediência do que sacrifício. Mas esse sacrifício é você dispor pelo próximo. É você dispor aí na igreja, a ter a comunhão com os irmãos e a ter um culto racional a Deus. Um culto ao qual Deus vai se agradar, um culto ao qual você dá com total sabedoria daquilo que você está fazendo. Ou seja, de abrir o seu coração e deixar Deus falar e trabalhar nas suas dificuldades. Né? E depois de tudo que Deus fez por nós, nos manteve apesar das nossas traições e nos salvou, e tudo isso por sua livre e espontânea vontade. Nossa resposta é o sentimento que devemos ter, o de gratidão. E a adoração é uma forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mesmo nós não merecendo. Né? É muito interessante isso, porque é uma coisa simples que Deus pede, né? Ele pede só obediência, adoração, que nós estejamos sempre unidos com Ele, e às vezes isso é muito complicado. E é nesse culto, nessa adoração que nós fazemos isso diante de Deus. O culto racional é dizer a uma única resposta sensata, racional, lógica, diante a grandeza da misericórdia de Deus. É oferecer irrestritamente a nossa vida a Ele. Por meio disso, por meio de louvores, o nosso culto de coração, foi aquilo tudo que eu disse. Né? Isso é o que as Escrituras chamam de adoração. A resposta a Deus por tudo aquilo que Ele é para nós. Não pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por nós. E a igreja e a adoração no ponto de vista do ensino. A Bíblia é bem clara quando fala que a nossa adoração é fraca, por nós não conhecer a Deus. E o salmista, no Salmo 119, que está escrito ali, 119:7, fala que nós só conseguimos, ou só conseguiremos, adorar a Deus com coração sincero quando conhecermos as suas justas ordenanças. Quando nós tivermos noção das ordenanças e obedecer, aí sim verdadeiramente nós ofereceremos e louvaremos a Deus de coração sincero. Porque ali nós respeitamos, ali nós obedecemos tudo aquilo que Ele impôs para nós. E a igreja e a adoração do ponto de vista da comunhão. Sendo a igreja uma comunidade, não pode haver apenas momentos de adoração individual. Eu acho que esse é um momento mais difícil que nós temos, porque a igreja de adoração ela é uma comunhão com todos. Porque a adoração não é só prestar adoração a Deus por minha vida, mas sim pela vida de todos aqueles que estão ali, pela oportunidade que Deus teve e nos deu de estar ali do nosso próximo, das pessoas não passarem dificuldade, ou até mesmo adoração pela vida daqueles que necessitam, pedindo a Deus para que eles sejam abençoados e fazendo aquilo que foi extensão do meu braço e der e eu tiver condições de ajudar. Esse também é uma forma de igreja e adoração na comunhão. A Bíblia diz em Salmo 34, do 1 ao 3, que diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a
grandeza do Senhor, justo exaltemos o seu nome. Ou seja, a adoração é em comunhão, a adoração é uma atitude que nós fazemos também coletivamente. Do ponto de vista da oração, mais do que pedidos, nós não devemos chegar a Deus só com pedidos, mas nós devemos chegar a Deus com gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. Muitos usam a Bíblia como uma revista da Avon, só abre para fazer pedido, e não é assim. Quando nós acordamos, já um milagre aconteceu na nossa vida, de nós, mais uma vez, estarmos vivos e ter a oportunidade de agradecer a Deus. Por quê? Porque nós podemos abraçar os nossos filhos, os casados abraçar as suas esposas, né? Ver quão maravilhoso é as obras das mãos de Deus através de um olhar. Então, o fato de nós estarmos vivos logo de manhã já é um milagre na nossa vida. Então, nós não devemos só pedir, devemos agradecer a Deus por tudo, pelo alimento, pela roupa, pela família, por tudo aquilo que Ele tem posto do nosso lado, no nosso dia a dia. É muito interessante. Então, não é só pedir. A Bíblia diz em Salmo 107, do 31 ao 32, que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas e favor dos homens, que exaltem na assembleia, ou seja, né, numa reunião do povo, e louvem na reunião dos líderes. A igreja e a unidade. A igreja é a unidade. Jesus, conhecendo o pensamento de todos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Mateus 12, 25. Por quê? A igreja e a unidade. A igreja ela tem sempre que estar unida. A igreja ela tem sempre que estar em união entre os irmãos. Porque uma casa dividida não subsistirá. Isso é bem claro. Então, nós podemos divergir no pensamento, mas a alegria de adorar o Senhor, entender que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, isso tem que estar no nosso coração. Porque divergência sempre há. Eu não sou igual a vocês, e vocês não serão igual a mim. Cada um tem uma cabeça, um modo de pensar diferente. Mas essa unidade, ela tem que existir. Ela tem que existir entre nós. A igreja e o amor. Onde não há amor, não há vida e nem conhecimento de Deus. O fato de Deus ser o amor exige de todo cristão e, consequentemente, da igreja amar mais. Afinal, como amar? Aí aqui vai dar alguns porém. É interessante que a Paulo fala, né? Tudo que acontece, se não tiver amor, pode profetizar, pode falar em línguas, pode fazer sinais maravilhosos, mas se não tiver amor, de nada adianta. E é muito interessante a colocação, porque o amor, Deus não ama, Deus é amor, né? Ele é o amor. Então nós devemos amar o próximo, principalmente como a nós mesmos, porque ali nós damos valia para ele, ou seja, damos total condições para que esteja do nosso lado, assim como nós amamos o nosso filho, né, para poder estar bem com nós e nós estar bem com eles. E amar, né, igreja é o amor, e o amor é servir uns aos outros. Tudo que o Senhor te deu, sua capacidade de dons, deve ser disponibilizado para a comunhão cristã. Ou seja, se você dá frutos, é bom que você dê frutos para alimentar o próximo. Eu costumo dizer que uma jabuticabeira, ela não produz a jabuticaba como fruta e ela mesmo chupa a jabuticaba. Ela dá o fruto para que alimente os pássaros, nós, porque gostamos de fruta. Eu nunca vi uma mangueira, pé de manga, chupar a manga, ou seja, ela produz o fruto para o outro. Então, se nós damos fruto dentro da igreja, nós temos que servir o próximo a partir disso também. É muito interessante essa colocação. Isso é servir uns aos outros com amor dentro da igreja. Levar as cargas uns dos outros, né? Todo cristão deve ser receptivo, ser um ombro amigo. Esse levar as cargas é dividir sentimentos, dividir angústias, dividir alegrias, né? Dividir também tristeza. É muito interessante dividir tristeza, porque tem muita gente que precisa de nós. E não precisar de nós, nós temos que estar atento. Nós temos que ajudar naquilo que nós podemos, né, naquilo que a extensão do nosso braço alcança. Não devemos tirar da boca do nosso filho para poder saciar a boca de outro e o nosso filho morrer, mas devemos sim dividir para que possa haver, né, felicidade ou comunhão entre nós.
Porque a Bíblia diz que uma casa dividida nunca subsistirá. Se eu só tenho para mim, eu não ajudo meu irmão, ali eu estou fazendo, uma dissensão, né? Eu estou fazendo uma separação entre mim e ele. E nós temos que ajudar uns aos outros. Paulo fala para que nós suportemos uns aos outros. E esse suportar não é uma pessoa chata você ficar suportando. Ele fala no fato de suportar de uma mesa ao qual suporta um peso. Né? Então ele fala de suportar e ajudar nas necessidades. Ele fala de nós suportarmos as pessoas quando eles estiverem passando por dificuldade. Vamos lá. Né? A igreja é o amor, disciplina para que haja restauração. A disciplina também é formada no cuidado também do amor. Eu preguei sobre Eutico, menino que cai da janela. Provavelmente ele se distraiu, dormiu. Né? E é muito interessante esse texto, por quê? Porque Paulo desce para abraçar o menino, então ele abraça e ele faz ali ele ressuscita o menino. Só que ele ressuscita o menino e não fala, ó, você tem que prestar mais atenção no culto, hein? Não dá um sermão no menino. Ele ressuscita o menino e não dá um sermão na igreja. Não, ele simplesmente ressuscita o menino, abraça o menino e entrega ele para a igreja. Então, na disciplina que há restauração. Nós temos que entender a parte que nós somos corrigidos. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que ele ama. O pai corrige o filho a quem ele ama. Então a correção ela é bem-vinda, porque a correção nos mostra os nossos erros e nos traz verdadeiramente a restauração. A igreja e a missão. Toda a igreja está andando coerente com a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que se ocupa é uma igreja que se ocupa com a missão do INT. Toda igreja que ela está correta com a palavra do Senhor, ela se preocupa em ser missionária. Ela preocupa em pregar o evangelho. A igreja não é quatro paredes. A igreja é eu suprir a sua necessidade. É eu te ajudar. É eu te participar do seu dia a dia. É eu estar sempre em comunhão com você. É eu ir e arrancar do inferno aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda se encontram mortos, que tem um espírito ainda morto no pecado. E nós temos que ajudar a semear palavras para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ressuscite a partir daquela semente que nós plantamos. Então o ID é uma ordenança. O ID está no imperativo. Então é uma ordem ao qual nós temos que cumprir. E a igreja que anda segundo a palavra de Deus, ela cumpre o ID. Paulo diz em uma das suas cartas que ele fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não cumprir o ID de Deus. Não foi me dado como alguma coisa se eu quisesse, não, mas foi me imposto como uma ordenança fazer o ID de Jesus. Então é interessante, porque a igreja ela tem que ser missionária. Porque Deus é um missionário. No início ele chamou um homem para que a partir dele seja abençoado toda a família da terra. Isso foi com Abraão. Cristo é um missionário. Cristo foi uma pessoa com o seu ministério durante 3 anos e meio, mais ou menos. Ele andou 300 quilômetros dentro do seu raio de vida, assim, sabe? Em todas as regiões. Então ele foi um missionário. O Espírito Santo é um missionário. Ele não só usou a igreja para pregar em Jerusalém, mas levou até Roma. Né? Ou seja, o Espírito Santo condicionou pessoas a ir por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra para levar o evangelho. Então, a partir do Espírito Santo, a igreja das cartas é uma missionária, uma comunidade mundial de uma vocação mundial que levou o evangelho para todas as partes. A partir da igreja em Jerusalém, todos nós recebemos o evangelho. Então, a igreja das cartas, principalmente as epístolas paulinas, né, as cartas ao Efésio, as 7 cartas da igreja da Ásia, ao qual fala em Apocalipse. Então, isso é uma igreja missionária. O fim de Apocalipse é um fim missionário. Pois virão povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, clamando em grande voz que o nosso Deus, que se assenta ao trono, é o Cordeiro, pertence à salvação. Então, essa é a comunidade dos santos. A comunidade dos santos invoca pilares da igreja, que é no ensino, que é na adoração, que é na comunhão. Né? E temos que agregar a igreja
a adoração, a igreja é o amor, a igreja é a comunhão. E nisso revelamos verdadeiramente o que Deus tem feito através da nossa vida para o próximo, nos tornando assim um missionário, cumprindo o ID de Jesus. Eu acho que a comunidade dos santos nos torna mais santos. Não santo e pronto, mas sim num processo de santificação. Porque nós ainda iremos errar, mas como disse, né, na disciplina há restauração. Quando nós entendemos que erramos, o Espírito Santo nos exorta. E a partir do momento que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o que ele está fazendo? Ele está dando discernimento daquilo que é certo e que é errado. Então, quando nós errarmos e sentimos que estamos errados, nós iremos, através dessa disciplina, que é a palavra de Deus, e algumas pessoas que nos exortam, poderemos sim ser restaurados. E a santidade, nós iremos ser santos só a partir do momento que nós tivermos o corpo glorificado. Então, por enquanto, Paulo fala que nós somos os santos. Nós somos. Devemos pegar esse título para nós, porque nós somos separados do mundo. Ser santo é ser separado do mundo. Antigamente nós fazíamos coisas que outrora eles fazem, mas nós não fazemos mais. Então nós somos considerados santos, separados das iniquidades do mal. Errarmos, vamos errar sempre. Mas a igreja é a comunidade dos santos, onde nos disciplina e nos corrige. Por isso há a restauração. A igreja tinha tudo para dar errado, mas dentro dela corre um rio de águas vivas, onde transformam a vida. Pessoas que eram pornográficos são restaurados, usuários de drogas são restaurados, alcoólatras são restaurados, prostitutas, mentirosos, devedores, tudo ali corre um rio de água viva. E eu creio que através da disciplina da doutrina bíblica da sua palavra, há uma restauração em nós. Essa é a comunidade dos santos, para que todos nós vivemos em comunhão, ajudando uns aos outros e tentando suprir naquilo que as pessoas verdadeiramente precisam. Essa é a comunhão dos santos, né? Essa é a comunidade dos santos. A igreja não só no templo físico, porque a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. Os céus é o seu trono e a terra estrada de seus pés. Então, aonde podemos adorar, nós temos que adorar. Não só adorar cantando, mas sim nas nossas obras, ajudando o próximo, sendo generoso, sendo sincero, sendo verdadeiro, tratando bem os nossos pais, os nossos familiares, as nossas esposas, os nossos filhos. Assim funciona a comunidade dos santos. Então, espero que tenha gostado. Eu queria que, se tivesse alguma dúvida, enviasse para mim pelo WhatsApp. Porque qualquer dúvida que ficou entre aquilo que eu falei, talvez eu possa ter falado algo mais rápido, mas leiam com atenção, prestem atenção nesse vídeo e me mandem a pergunta e eu vou responder. Desculpa estar enviando como